participar e colocar você como anfitrião. Feito. Ok, obrigado, pastor. Um feliz sábado aí para todos os irmãos presentes aqui na sala. E por umas coisas que nós poderíamos chamar de coincidência ou de providência de Deus, coube a nós falarmos no sábado sobre um dos mandamentos que precisa ser restaurado nos dias de hoje. E eu estou falando do quarto mandamento da lei de Deus, que fala ali sobre um tempo especial que Deus separou na semana para que nós pudéssemos ter um relacionamento mais próximo. Não que o nosso relacionamento se limite a esse dia, não pode. Inclusive, algumas pessoas, né, elas têm uma visão muito errada. Esses dias eu estava num restaurante, aí conversando com a dona, assim, ela falou, vocês no sábado não fazem nada, né? Aí eu brinquei e falei assim, não, pelo contrário, o sábado é um dos dias mais corridos que tem, porque aí se envolve nas atividades da igreja, depois às vezes tem reuniões, outras atividades, estudo bíblico na parte da tarde, e o tempo vai passando. E por falar em estudo bíblico, se você ainda não tem uma igreja para congregar nessa manhã, nós temos aqui em Lancaster a programação da Semana Santa, aliás, não só essa manhã, né? Mas a programação da Semana Santa ela vai acontecer, começou ontem, vai acontecer hoje às 7h30 e também domingo, amanhã às 7h30. Então você é convidado para estar conosco aqui em Lancaster. Mas voltando aqui no tema, quando o pastor Anderson falei os campeões da verdade, no livro, na versão que eu tenho aqui, diz a restauração da verdade. E é interessante que o livro ele traz esse tópico de restauração muito ligado àquelas pessoas que não conhecem o sábado. Aquelas pessoas, inclusive no meio cristão, no meio evangélico, em que a maioria das pessoas não guarda o sábado, mas eu acredito que nós precisamos refletir também sobre aqueles que já se dizem guardadores do sábado e como tem sido a nossa dedicação e o nosso tempo durante as horas sagradas do sábado. Eu acredito que olhando para trás, também no nosso meio, o sábado ele já perdeu muito daquele sentido original quando foi implantado por Deus. Aliás, implantado por Deus dentro da raça humana desde lá do Éden, desde Adão, antes mesmo do pecado. E nos dias de hoje, eu acredito que muitos de nós que professamos ser guardadores do sábado, também temos feito, de certa forma, uma guarda do sábado meio relaxada. E com o advento das mídias sociais e tal, nós não ligamos televisão, não ouvimos rádio, mas lá nas mídias sociais nós entramos e verificamos coisas diversas ali que nada tem a ver com sábado. E é interessante que como uma coisa vai puxando a outra, né? Se eu entro na mídia social e olho alguma coisa ali que não tem a ver com sábado, daqui a pouco vem uma sequência de coisas e eu estou com a minha mente totalmente fora do princípio original do sábado e muitas vezes não percebo. Mas a restauração ela precisa acontecer na minha vida e quando ela acontecer na minha vida eu vou estar pronto para poder pregar a respeito desse dia, falar a respeito desse dia para outras pessoas e trazer cada mais e restaurar cada vez mais essa verdade na vida de pessoas que acham que o sábado é coisa do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento não valesse mais nada, e que agora nós vivemos no tempo da graça, como se a graça anulasse a nossa vida aí de fidelidade, de obediência a Deus, e são coisas que não caminham em sentido contrário. O Novo Testamento, ele não anula o Antigo, pelo contrário, ele confirma. E eu sempre falo para as pessoas, a Bíblia é uma só. A única diferença entre Antigo e Novo é que o Antigo foi escrito antes de Cristo e o Novo foi escrito a partir de Cristo. Então, essa é a diferença, mas a Bíblia é uma só e um livro não anula outro, da mesma forma que a graça ela não anula a lei, pelo contrário, ela confirma. É claro que nós não estamos falando aqui de salvação pela obra, pelas obras, porque isso não existe, é somente pela graça,
mas dentro dessa salvação pela graça inclui da nossa parte uma vida de obediência e fidelidade a Deus. E essa obra de reforma do sábado, ela é uma obra estabelecida para os dias finais. O profeta Isaías, no capítulo 56, nos versos 1, 2, 6 e 7, ele fala sobre essa necessidade de restauração do sábado nos dias finais. Inclusive, nós vimos aí, a partir de 1844, quando começou o movimento milerita, e teve o desapontamento. Desse desapontamento, alguns continuaram estudando a Bíblia, e daí se originou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, através desse povo, a verdade do sábado tem sido restaurada no mundo. E 1844 também é o período em que Cristo saiu do Santo para o Santíssimo, dando início ali ao julgamento. E quem está sendo julgado hoje? Os vivos, os mortos? Será que já saímos ali do julgamento dos mortos e já passamos pelos vivos? Mas aí você pode perguntar, mas como o vivo pode ser julgado se ele ainda não morreu? É um processo em andamento, né? Na verdade, existem algumas circunstâncias que fazem com que o nosso juízo já esteja determinado. Um deles, obviamente, a morte. A partir do momento que morremos, nosso destino ali já está selado, não tem uma nova oportunidade de salvação depois da morte. O pecado contra o Espírito Santo é outro que determina, né, o meu julgamento está ali finalizado quando nós negligenciamos, e a Bíblia fala que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. É quando nós negligenciamos e negamos o Espírito Santo de forma constante. E outra, quando se fechar o tempo da graça, quando se fechar a porta da graça, ali sim o destino de cada ser humano já estará definido. Enquanto estivermos vivos, enquanto não pecarmos contra o Espírito Santo, enquanto não tivermos a porta da graça fechada, nós ainda temos oportunidade de mudar de lado. Nós ainda temos oportunidade, se nós estamos levando uma vida cristã desleixada, uma vida cristã relaxada, de nós voltarmos e nos entregarmos a Cristo para que Ele faça a transformação, incluindo a questão do sábado, do quarto mandamento. E eu falava sobre Isaías 56, que diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo, que foi o que nós falamos agora, e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, louvado seja Deus, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso. Lançar mão de quê? Que se guarda de profanar o sábado, que não profane o sábado, e guarda a sua mão de perpetuar algo mal. Você veja bem aqui que o verso começa falando sobre a manifestação da justiça, sobre a manifestação do bem, e nesse momento, falando sobre um momento que está prestes a vir, a minha salvação está prestes a vir. E aí, dentro desse conceito, de um tempo próximo à volta de Cristo, ele fala que bem-aventurada aquela pessoa que lança a mão, ou seja, que não faz a profanação do sábado. E diz mais: aos filhos do estrangeiro que chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e que abraçarem o meu conceito, também os levarei no meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Então, mais uma vez, colocando o sábado aqui dentro de uma perspectiva do tempo e do fim, e sobre a necessidade de nós reservarmos esse tempo, esse período que vai do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Deus, um Deus tão inteligente, ele não colocaria um dia para terminar no meio da noite, né? Ou seja, meia-noite. O dia termina no pôr do sol. Por isso que no pôr do sol da sexta, quando se finda a sexta ali e começa o sábado,
é o período que nós separamos para esse evento. E o interessante é que no sábado nós já estejamos em casa, junto com a nossa família, já estejamos prontos para receber o sábado no nosso lar. É claro que algumas circunstâncias nos impedem. Às vezes passamos o sábado na estrada, voltando para casa. Às vezes queremos trabalhar ali até o último minutinho para poder ter uma remuneração melhor no final da semana. Mas o ideal nesse ponto é que ao chegar o sábado nós já estejamos em casa e prontos. E a preparação para o sábado não começa no pôr do sol da sexta. Ela precisa começar no pôr do sol do sábado, ou seja, quando termina o sábado, eu já preciso me planejar para o sábado da semana seguinte, para que ao findar a sexta-feira eu já esteja em casa pronto ali com minha família para poder receber esse dia especial. Isaías 8,16 diz assim, ó, liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E se nós formos olhar ali, o único mandamento que tem todos os princípios, todos os elementos necessários para ser um selo, é o sábado. É ele que identifica quem é o Criador, é ele que identifica, que mostra ali as características do Criador, e isso faz do sábado esse mandamento especial. É ele que apresenta não só o nome, mas também o título do legislador, como eram usados selos pelos reis antigos. O sábado declara que Cristo é o Criador dos céus e da terra, e ele mostra também a reverência que nós precisamos ter ao culto, precisamos ter aos momentos da chegada do sábado. O sábado é um princípio que, quando nós passamos a adotar na nossa vida, para aqueles que não conhecem, parece um fardo, né? Parece um peso. Parece um momento em que a gente vai perder, porque vai deixar de fazer as coisas que, entre aspas, gostam, deixar de trabalhar, para poder tirar um dia que, segundo o conceito deles, é um dia sem fazer nada. Mas para nós que conhecemos o sábado, para aqueles que conhecem o sábado, é um tempo de descanso, é um tempo de refrigério, é um tempo de bênção, é um tempo de estarmos mais próximos de Deus. E, infelizmente, durante o tempo, essa verdade ela tem sido deixada cada vez mais de lado. Ela foi mudada pela influência de um imperador romano que se tornou cristão, Constantino, eu estou falando dele, mas ao invés de se tornar cristão e adotar as ideias do cristianismo na sua vida, ele acabou trazendo várias influências do paganismo para dentro da religião cristã. E uma dessas foi trazer a adoração a Deus no Sunday, no dia do sol, no domingo. E isso hoje tem sido usado e tem sido aplicado em muitas religiões cristãs. Aliás, não em muitas, mas na grande maioria. E nós que somos discípulos de Jesus, nós somos chamados para restabelecer o sentido original do sábado. Nós precisamos colocar e exaltar o sábado na sua devida posição de um monumento que exalta o Criador. O sábado exalta o Criador. Se nós tirarmos o sábado dos 10 mandamentos, nós não temos ali nenhum mandamento que identifica a Cristo como Criador de todas as coisas, que identifica a Deus como Criador de todas as coisas. Nós tiramos ali o sinal de autoridade de Deus sobre a criação. E é por isso que, dentro do cristianismo hoje, muitos tentam conciliar a história da evolução com a criação, e não existe possibilidade de você conciliar essas duas. Elas são coisas totalmente antagônicas, caminham em sentido contrário. E aí a ordem dada para mim e para você é: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio aqui que Deus designa como meu povo. Não é o mundo ímpio que Deus aqui reprova com as suas transgressões. Ele declara ainda: todavia,
me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa a ordenança de seu Deus. Aqui está falando de um povo que busca a Deus a cada dia. Pode ser aqui, pode estar se referindo ao povo do Gol Six, em que a cada dia nós buscamos a Deus, mas temos profanado esse dia especial de relacionamento com Deus. E ele fala para nós clamarmos, para nós levantarmos a voz e proclamarmos essa verdade ao mundo. Aqui se faz uma referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar ali grande interesse no serviço de Deus, mas a repreensão que Deus traz, ela é severa, ela é solene, e ela prova ali, ela mostra que existem pessoas que dizem que estão louvando a Deus, mas profanam ali, põem de lado esse preceito divino tão importante. Esse mandamento do sábado dentro do mundo cristão, ele está esquecido, mas ele continua sendo guardado por um grupo. Aliás, durante toda a história da humanidade, desde Adão, eu falei aqui no início, que dentro da história desse planeta que nós vivemos, foi o primeiro morador, mesmo no tempo antes do pecado. Ele já tinha o sábado ali na criação, né? Quando Deus criou tudo nos 6 dias, no sétimo dia ele criou também. Ele criou o sábado. Ele criou esse momento de aproximação junto a Deus, e ele nos ordena para nós levantarmos, está lá também no livro de Isaías, para nós levantarmos os fundamentos de geração em geração, ou seja, não apenas na nossa vida, mas passarmos para os nossos filhos também a importância, a forma correta de se guardar o sábado. E nós seremos chamados reparadores de brecha, restauradores da verdade. Se desviares o teu pé, continua dizendo o texto, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, ou seja, é abrir mão de mim e usar esse dia para Deus, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falar das tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 a 14. Aqui tem uma promessa especial para aqueles que guardam o sábado. E vamos nos deleitar no Senhor. Essa é a promessa para mim e para você. E essa promessa ela está aplicada para o nosso tempo. A mudança do sábado para o domingo, e muito meio cristão, ela foi mudada por um poder humano, não foi por um poder divino, portanto não tem validade nenhuma. O homem não tem capacidade de mudar aquilo que Deus determinou. Porém, chegando o tempo para que essa verdade, chegamos no tempo, né, isso para nós, porque nós vivemos hoje, para que essa verdade ela seja restaurada. O sábado, mesmo durante aquele período da Idade Média, que nós vimos algumas lições para trás, que as pessoas eram duramente perseguidas, que as pessoas eram torturadas, que as pessoas eram mortas. Mesmo nesse tempo de dificuldade, Deus manteve fiéis guardadores do sábado. Em todas as épocas, Deus tem mantido, passando por Adão, passando pelos patriarcas, pelos profetas, pela Idade Média, nos dias de hoje, Deus sempre mantém essa verdade viva dentro de algumas pessoas, dentro de alguns grupos. O capítulo 14 de Apocalipse, que inclusive é o que nós estamos estudando na Escola Sabatina nesse trimestre, ele fala de um evangelho eterno. Se é eterno, é um evangelho que não tem fim, e alguns tentam mudar. Não, Deus pensava assim, mas a partir de tal forma, Deus passou a pensar diferente, não existe isso. Deus não é homem para que mude. Deus não se arrepende de ter feito alguma coisa, embora a Bíblia fale que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas se arrependeu no sentido de mudar os planos ali devido à situação da raça humana. Mas a palavra de Deus ela é imutável, ela é eterna, ela precisa ser pregada em todas as épocas.
e como resultado da pregação de Apocalipse 14, que fala ali sobre a verdade presente para os nossos dias de hoje, que são as 3 mensagens angélicas. Se você quer conhecer mais sobre essas 3 mensagens, não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Passaremos um trimestre inteirinho falando sobre essa mensagem, que é a mensagem que precisa ser pregada nos dias de hoje, as 3 mensagens angélicas. E essas mensagens angélicas, elas direcionam principalmente para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa mensagem, após a pregação dela, fala de um povo fiel a Deus que mantém os mandamentos de Deus, e entre esses mandamentos, eu repito, está ali nós mantermos a verdade a respeito do sábado. Fala que após a pregação dessas 3 mensagens, é o momento da colheita, porque fala que Deus virá com uma coroa na cabeça e uma foice na mão. A coroa simbolizando que ele não vem mais como um humano, ele vem como rei, ele vem como senhor. E a foice simbolizando a colheita, é hora de colher aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Muitos acabam rejeitando a mensagem do sábado porque exige sacrifício, vão ter que abrir mão de si mesmo, vão ter que abrir mão do seu próprio tempo para permitir que aquele tempo, o sábado, seja de Deus, porque realmente o sábado não é nosso. Então eu não faço as coisas que eu quero no sábado. Eu faço a vontade de Deus, eu me dedico a Ele, porque o tempo é dele. Alguns não tomam a decisão porque muitas vezes isso vai afetar o seu trabalho. Isso vai ter que causar mudanças na sua vida e muitas pessoas preferem ficar no comodismo. E quando são apresentadas ali as exigências a respeito do sábado, muitas pessoas preferem continuar com sua vida mudando. Alguns podem falar assim: ah, eu venho de uma segunda, terceira geração de cristãos e nós sempre guardamos o domingo. Nossos pais observavam o domingo. Muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto guardavam. E se eles tinham razão, nós também a temos, algumas pessoas podem dizer. Muitos argumentam que se a guarda do domingo já tem sido uma tradição na igreja há muito tempo, porém esquecem que o sábado, conforme eu falei, começou bem antes, lá desde Adão, no mundo sem pecado. Outros dizem, já que a maioria das pessoas já guardaram o domingo, estão todos errados. Eles perguntam, né, será que estão todos errados? Porém, a Bíblia é muito clara a respeito desse assunto. É só dar uma pesquisada. Pessoas, elas ficam reféns ali, muitas vezes, das interpretações dos seus líderes. Não buscam na Bíblia a própria orientação de Deus. Não buscam direto na fonte, ficam sendo cristãos de segunda mão, porque vivem um cristianismo que outra pessoa fala que tem que viver, e não aquilo que ele descobriu através do seu relacionamento com Deus. E eu me recordo de 2 pessoas, a Soraya, uma delas é a Soraya, que é aqui da igreja de Lancaster. Eles decidiram passar um tempo em casa, sem frequentar igreja nenhuma, e só entre eles buscando a Bíblia, lendo na Bíblia, até que eles se depararam com o sábado. E quando eles se declararam com o sábado, eles não tiveram dúvida a respeito desse mandamento. E certa vez, conversando com eles, ela falava assim, a Soraya falava: aí nós, quando tivemos a convicção do sábado, nós começamos a procurar uma igreja. E nós sabíamos a igreja adventista, mas nós falamos assim em família: nós vamos para qualquer igreja, mas para adventista não. E eles foram em algumas igrejas que guardavam sábado, mas falaram: não, não é isso. Não é aqui. Até que quando eles não tinham mais nenhuma igreja para guardar o sábado para visitar, eles foram numa adventista. E eles falaram que passaram o culto inteiro sem conversar um com o outro, mas quando eles saíram da igreja e olharam um para o outro, eles falaram: é aqui, é esse o lugar, e louvado seja Deus,
Porque quando nós buscamos a Deus através da Bíblia, quando nós permitimos que o Espírito Santo atue na nossa vida, nós conseguimos enxergar coisas que antes nós estávamos cegos. Eu lembro de uma outra pessoa, uma colega de trabalho, ela também sempre criticava essa questão do sábado, até que um dia ela decidiu estudar por conta própria a Bíblia, e ela começou a ler. E um dia eu me recordo que ela chegou para mim e falou assim: Carlos, como é que o pessoal não enxerga essa questão do sábado? Tá tudo aqui na Bíblia, tá claro, não tem dúvida. E ela passou a ser uma guardadora do sábado também, para a honra e glória de Deus. Enquanto pessoas de grande conhecimento, elas tentam convencer aí outros a respeito do domingo, pessoas simples, mas capacitadas pelo Espírito Santo, elas apresentam essa verdade do sábado de uma forma bem clara. Outros podem questionar por que grandes homens não compreendem essa verdade a respeito do sábado. Por que apenas poucos creem como vocês? Será que pode a minoria estar certo? Será que os homens de grande inteligência, eles estão errados? E uma das questões que eu carrego comigo é que quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais fácil ela vai conseguir usar esse conhecimento para enganar as pessoas. Porém, para contrapor esse argumento de que homens de grande saber, será que eles podem estar errados? É só nós recorrermos à Bíblia. É só nós lermos a Bíblia. E Deus capacita muitas vezes pessoas simples, mas que têm acesso a Deus, que permite que Deus trabalhe no seu coração. Existem muitas pessoas que têm um conhecimento enorme e elas se pautam nesse conhecimento e não dão espaço para que Deus trabalhe no coração delas. Enquanto pessoas simples se colocam nas mãos de Deus e fazem grandes obras pelo Evangelho. O conselho de 2 Tessalonicenses 2:3 é: ninguém de maneira alguma vos engane. Nós não podemos ser enganados pelas pessoas, por mais que muitas vezes a mentira ela seja mais cômoda para mim e para você, por mais que muitas vezes nós permanecermos num erro, vai me dar uma certa estabilidade momentânea aqui e eu vou viver num período de maior tranquilidade. Mas quando nós nos deparamos com a verdade, nós precisamos ter a coragem de tomar a decisão de fazer aquilo que é certo e nós deixarmos as consequências com Deus, deixa que Deus cuida do resto. Quantas pessoas já tomaram a decisão a respeito desse dia? E quando você pergunta se ela se arrependeu, ela fala assim: eu tenho. Eu tenho um arrependimento de não ter feito isso antes da minha vida. Hoje o sábado para mim é um dia de alegria, um dia de esperança, um dia em que eu me desligo das minhas atividades do dia a dia, passo com minha família, com meus irmãos da igreja. E esse dia tem feito uma diferença tremenda na minha vida. E olha que eu vivi esses dois lados. Eu vivi um lado de não querer saber nada de religião e que o sábado era usado totalmente para outras coisas. E agora eu vivo um período de dedicar esse período de 24 horas para Deus. Se você ainda não é um guardador do sábado e está ouvindo isso hoje, eu te desafio a fazer um teste. Certa vez um pregador, ele estava pregando um sermão e no meio do sermão ele descascou calmamente uma laranja e aí ele experimentou a laranja ali e ele perguntou para a plateia: essa laranja está doce ou está azeda? E aí alguém lá da plateia levantou e falou assim: mas como eu posso saber se está doce ou se está azeda, se foi você que experimentou? E ele falou: assim é Deus. Nós só vamos saber quem é Deus, só vamos saber da nossa experiência se nós experimentarmos Deus. Da mesma forma, nós só vamos saber o que é o sábado se nós experimentarmos o sábado. Então, se eu estou falando para alguém aqui hoje que ainda não experimenta essa verdade do sábado na tua vida, eu te desafio, faça uma semana, experimente Deus
nas horas do sábado. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Nesse mundo corrido que nós vivemos hoje, se puder, nós dedicamos ali os 7 dias para o trabalho. Ficamos cada vez mais esgotados. Porém, o sábado ele dá essa pausa. Ele dá esse intervalo na semana para que nós possamos recarregar nossas energias, não apenas físicas, mas também espirituais. Então eu te desafio, experimente Deus. Se você que está aqui nesse grupo já é um guardador do sábado, mas tem tido aí a sua guarda cada vez mais desleixada, cada vez menos preocupada com o verdadeiro princípio do sábado, que é um tempo dedicado a Deus, um tempo dedicado a servir o meu próximo, um tempo dedicado a ter contato com a criação do Deus, com a criação de Deus, de repente ter mais contato com a natureza. Comece a experimentar esses princípios de volta na sua vida. Comece a trazer a realidade do sábado para a tua casa. Comece a se reunir com a tua família para poder receber o sábado com muita alegria. E eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença tremenda na tua vida. A decisão da fidelidade, ela é minha. A decisão da fidelidade, ela é sua. Nós precisamos fazer a nossa escolha. E eu repito, as consequências, elas ficam com Deus. É Deus que vai cuidar das consequências para nós. Homens de princípios, homens de fé, homens de ousadia, são capazes, e quando eu falo homens aqui, eu estou me referindo, óbvio, a homens e mulheres, precisam levantar a bandeira dessas grandes reformas, e a reforma do sábado, a restauração do sábado é uma dessas reformas que precisa ser feita. Por tais homens e mulheres, a obra precisa ser levada adiante. O Senhor diz assim, lá em Isaías 51, 7 e 8, ouve-me. E quando fala ouve-me, não é apenas escute, não é apenas entender, não é apenas captar os sons, mas quando fala ouve-me, é atender, é fazer aquilo que Deus está pedindo. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cuja oração está a minha lei, em cujo coração, desculpa, está a minha lei. Será que a lei de Deus está no meu coração? Ou ela está somente como algo que eu sei de cor, que eu decorei, que eu sei ali os 10 mandamentos, ou elas realmente estão na minha vida, no meu coração? E diz assim, não temai o opróbio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injustiças, porque a traça os roerá como um vestido. As coisas que nós damos tanto valor aqui na terra, um dia elas serão consumidas, mas as coisas eternas elas serão preservadas para sempre. O bicho os comerá como lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Durante a semana, qual tem sido o seu propósito maior? Qual tem sido a sua dedicação maior? As coisas dessa terra ou as coisas divinas? Será que no meu espaço da semana não existe espaço para que eu possa glorificar a Deus através da minha vida? Será que não existe um dia que eu possa separar para ter esse relacionamento mais próximo com Deus? E eu repito, não que o meu relacionamento com Deus se resuma a esse dia, mas nesse dia eu me dedico 24 horas dele para Deus. Muitas pessoas não entendem e não vão entender porque esse mundo cada vez mais é amante de si mesmo, é amante dos seus próprios interesses, mas existe uma promessa maravilhosa para aqueles que se mantêm fiéis, e é nessa promessa que nós precisamos segurar. É tempo de nós restaurarmos essa verdade na nossa vida. É tempo de nós pregarmos em alta voz essa verdade para o mundo, porque aqueles que descansam semanalmente no Senhor, no futuro muito próximo, quando Jesus voltar, nós estaremos descansando eternamente nessa promessa, nesse dia. Nós estaremos recebendo ali a promessa de Deus de que ao voltar, nós seremos resgatados não por nossa obediência ao sábado, porque isso não salva ninguém,
mas porque pela graça de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, nós nos mantivermos fiéis a Deus. É isso que faz a diferença. E eu te desafio mais uma vez, experimente, procure na tua vida o que é dedicar esse tempo especial de adoração a Deus. E eu tenho certeza, da mesma forma que um dia eu falei que meu único arrependimento era não fazer isso antes na minha vida, eu tenho certeza que você também vai olhar para trás e vai falar: quanto tempo eu perdi não dedicando esse espaço de tempo a Deus. E o mais importante é que, mesmo que não tenha dedicado tempo para trás, para voltar no tempo eu não posso. Mas eu posso fazer tudo diferente daqui para frente. Que essa seja a sua decisão, que esse seja o teu propósito e que a verdade do sábado seja restaurado primeiramente na minha vida, para que a partir daí eu possa ser um instrumento usado por Deus, um instrumento de Deus para restaurar essa verdade do sábado para a vida de outras pessoas também. Nós iremos orar agora. Eu acho que a Ana ainda não está na sala. Então nós teremos uma oração pelo Jackson. E depois eu estarei orando junto com os irmãos. Podemos orar, Jackson. Santíssimo Pai que está no céu, o nosso muito obrigado, Senhor, por este sábado. Muito obrigado, Senhor, pela tua promessa, pelo teu plano para a nossa vida, principalmente para a minha vida, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, começar pedindo também perdão pelos meus pecados, Senhor. Perdão pelos pecados dos meus filhos, Senhor, da minha família, de todos os meus queridos. Perdão, Senhor, pelos pecados dos filhos do Gol Six, Senhor. Daquelas pessoas, Senhor, que têm dificuldades, Pai, de entender qual é o plano teu para a vida deles. Eu te agradeço muito, Senhor, porque apesar de eu ter tomado muito tempo, Senhor, para aceitar, para entender qual é o teu plano para a minha vida, Senhor, eu decidi, Pai, dedicar o sábado, obedecer os 10 mandamentos por completo, Senhor. E eu sou muito feliz por isso. Hoje eu tenho aqui, Senhor, vários filhos, eu tenho uma família querida, tem pessoas que eu oro por eles todos os dias, Senhor, para que essas pessoas sejam tocadas por Ti, pelo Teu Espírito Santo, que de alguma forma, Senhor, o Senhor possa trazer essas pessoas para mais perto de Ti. Esse país aqui é muito próspero, Senhor. Esse país aqui nos dá oportunidades que nós não temos no nosso país de origem, Senhor. A maioria das pessoas, eu vejo isso, as pessoas com as quais eu me relaciono aqui, Pai. E eu te agradeço muito por isso. Só tenho medo, Pai, dos nossos queridos, por causa dessa facilidade de vida, Senhor, eles se perderem aqui, Pai. E eu não quero, Pai. Eu gostaria, Pai, através da tua ajuda, Senhor, trazer todas essas pessoas para juntinho de Ti, Senhor. Não deixa que nenhum se perca, Pai. O céu vai ser muito bom se todo mundo estiver lá, Senhor. Então me ajuda, Pai, de alguma forma, me ensina a falar, me ensina a ter paciência. É por isso que eu te peço, Senhor, que Tu tem que enviar o Espírito Santo para mim, Pai, porque eu sozinho não consigo. Eu sou falho, tento falar de uma forma e as pessoas entendem de outra, Senhor. Então eu sou incompleto, Pai, mas eu estou buscando e eu tenho absoluta certeza que Tu vai capacitar este incapacitado aqui, Pai. Mas eu sou filho do Criador, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso e eu confio nas Tuas promessas, Pai. Os nossos queridos não podem ficar longe de Ti. Eu não sei como transmitir para as pessoas às quais
Nós amamos, Senhor. Como é bom te obedecer, como é bom estar perto de ti, Senhor. Como é bom fazer tua vontade. Me ajuda, Senhor, para que isso seja uma realidade. Me ajuda, Senhor. Às vezes eu peço para que tu volte logo, Senhor, mas eu fico debatendo entre si. Realmente eu quero, antes dos nossos queridos se juntarem a ti. Mas eu confio em ti, Senhor. Eu tento confiar. A minha fé é fraca, Pai. Eu tento fazer a tua vontade, Senhor. Eu tento obedecer os 10 mandamentos por completo, Senhor. Eu tento fazer do sábado um sábado santo, Senhor. E eu te agradeço por pessoas como o Carlos, como os pastores, o Wallace, o Anderson, pastor Levi, os nossos pastores, Senhor, das nossas igrejas. Obrigado por esse grupo, obrigado por essas pessoas que trabalham, Senhor, nesse Goal Six aqui, Senhor, que mantém esse Goal Six, Senhor. Obrigado pelas pessoas que trabalham na tua obra, Senhor. Uma coisa eu te peço, Pai, não deixa que também a gente se confunda, Pai, porque tem muitas pessoas trabalhando, Senhor, estão tão envolvidas em fazer as coisas, Senhor, em cantar, em fazer a festa da Páscoa, como outras coisas também, Senhor, como o pessoal do som, da mídia da nossa igreja, Senhor. Não quero, Senhor, que essas pessoas se envolvam tanto com isso, Senhor, e esqueçam da parte espiritual, Pai. Me ajuda, Senhor, de alguma forma que os nossos queridos de qualquer parte desse mundo, Senhor, não vão para o outro lado, Senhor. Não percam o foco que não é fazer um bom programa, Senhor, mas é obedecer a Ti, Senhor. E eu tenho medo, Senhor, de que meus filhos, a minha família trabalha na música, Senhor. E eu não quero, Senhor, que eles se empolguem com essa tarefa e se esqueçam, Senhor, de que o principal é louvar a Ti, o principal é obedecer a Tua vontade. E que as pessoas que forem também, Senhor, é outro pedido, Pai, a esses eventos, Senhor, sintam o toque do Teu coração, Senhor, sintam o Teu tocar na vida deles, Pai. E se de alguma forma, Senhor, nós pudermos ser usados, se eu puder ser usado, Senhor, nesse final de semana, nessa programação, para outras pessoas, Senhor, chegar mais perto de Ti, usa-me, Senhor, me ensina o que falar, como falar, qual a maneira de aproximar dessas pessoas, Senhor. Mas eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, Senhor, através da Tua influência na minha vida, Pai. Eu quero, Pai. Eu gostaria muito, Senhor, de ter o privilégio de ver pessoas se batizando, Senhor. Pessoas virando a página, essa página, Senhor, de não reconhecer, Senhor, Tu como o Salvador, o Criador, Senhor. Me ajuda nisso, Senhor. Ajuda esse povo. Atenda aos pedidos, Senhor, dessas pessoas, dos nossos queridos. Tem uma lista de pedidos aí, Senhor. Tem pessoas que estão no grupo agora, Senhor, que estão aqueles pedidos íntimos, Senhor, que não podem ser revelados pela privacidade, Pai. Atenda o pedido dessas pessoas, Senhor. Cuida, Senhor, do Felipe, cuida de outras pessoas mais, Senhor, do cunhado da nossa querida irmã, da nossa líder aí, Senhor. Cuida de outras pessoas que não estão nem não tem nem o nome aqui no grupo, Senhor. Mas traz esse povo de volta, Senhor. Mude a história deles, Pai, como Tu tem mudado a minha, Senhor. E eu quero, Pai, eu conto contigo, Senhor, para poder agir diretamente, 24 horas por dia, influenciado pelo Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, Pai. É isso que eu te agradeço, Senhor. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor, ainda na tua presença. Hoje é sábado, um dia especial de relacionamento contigo, em especial um sábado da Semana Santa, Deus, que cumprindo o mandamento, Jesus também descansou na sepultura nesse dia. Depois de ter sofrido ali a morte que eu e você merecíamos, ele descansou no sábado e no domingo ressuscitou. E hoje nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que não nos desampara, a um Deus que está sempre do nosso lado, a um Deus que não nos deixa só. Glorifico a Deus
a vida do pastor Anderson, que nos abriu aqui em oração, que fez a oração inicial nesse programa de hoje, a vida do irmão Jackson, que terminou de orar. Abençoe, ó Deus, a vida e a família desses servos. Glorifico a Deus por cada uma das 26 pessoas que estão nesse momento aqui na sala, que poderiam, ó Deus, estar descansando, poderiam estar dormindo, mas abriram mão do seu próprio conforto, da sua própria comodidade, para poder ter esse momento de comunhão contigo, Senhor. Venha acolher e venha amparar o coração de cada um. Eu não sei como se encontra o coração de cada um nessa manhã, mas tu sabes, Senhor. Tu sabes se alguém acordou preocupado, se alguém acordou angustiado, se alguém acordou tendo alguma coisa em mente, que já tem buscado a solução por alguns dias e não consegue. Mas hoje é sábado, ó Deus, um dia de descanso. E que ao entrarmos no descanso do sábado, ao entrarmos no espírito da adoração do sábado, nós possamos lembrar que o Senhor é um Deus que tudo pode. O Senhor é um Deus que a todos cuida, e que nós possamos entregar, ó Deus, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, também as nossas alegrias, as nossas realizações nas tuas mãos, ó Deus. Obrigado por esse dia especial. Obrigado por esse momento de refrigério na nossa semana. Às vezes uma semana tão corrida, às vezes uma semana cheia de dificuldades, mas que ao entrarmos no sábado, nós possamos entrar com o coração aberto para te adorar, ó Deus. Se existe alguém aqui que ainda não desfruta dessa bênção que é reservar esse santo dia para o Senhor, não é um dia porque Deus precisa, não é Deus que precisa do sábado, mas somos eu e você. E Deus, conhecedor da tua criação, ele dedicou esse período, embora seja um período de um contato maior, mais próximo com Deus, mas que seja um período especificamente também em nosso favor, e que nós possamos desfrutar da plenitude do que o sábado pode nos oferecer. Momentos mais próximos da família, momentos mais próximos de Deus, momentos mais próximos de tudo aquilo que Deus criou, da sua natureza, e que nós possamos, ó Deus, fazer com que o sábado realmente seja uma bênção na nossa vida. Que nós possamos ser os arautos os dias de hoje e proclamarmos essa verdade para que o mundo possa conhecer. O mundo hoje que anda de costas viradas para esse momento especial de relacionamento com Deus, mas que nós possamos restaurar na vida de cada um deles. Abençoe também as outras pessoas que se encarregam de trazer as mensagens aqui. Eu já falei do pastor Anderson, a sua esposa Débora, que tem trazido as mensagens aos domingos também, o pastor Wallace nas segundas-feiras, os pastores Gerlin e também o pastor Levi, o pastor Levi que começou esse projeto. Abençoe o Senhor por onde eles passarem, por onde os pés deles ali pisarem, que nos abençoe também, ó Deus, para que onde nós passarmos, nós possamos ser vistos como verdadeiros servos de Deus. E eu gostaria de encerrar esse momento de oração colocando nas suas mãos a Michele e o Neemias, ali da igreja de Siconque. Venha trazer, ó Deus, conforto para eles. Esperavam ali o pequeno Brian, porém ontem a Michele começou a sentir as contrações de um parto, porém ainda era muito cedo para que ela fizesse o parto, foi para o hospital e infelizmente no final da tarde recebemos a notícia de que o pequeno Brian, ainda ali no ventre da sua mãe, veio a falecer. Já tinha um nome, já era amado por seus pais, já era desejado, já era esperado pelos pais, pelos amigos, pela família, pelos irmãos da igreja, mas infelizmente veio a falecer, ó Deus. E todos nós, de certa forma, já experimentamos a dor de perdermos alguém querido. E eu quero colocar nesse momento o Neemias e a Michele nas suas mãos, ó Deus. Venha consolá-los. Venha dar ali a paz que eles precisam. Venha
trazer conforto a essa família, a este lar, e que muito em breve, ó Deus, quando Cristo voltar, tudo isso que nos tira a paz, tudo isso que nos traz sofrimento no dia de hoje, ele finalmente será eliminado da nossa vida. E aí nós viveremos num lar onde não existirá mais a morte, não existirá mais a dor, não existirá mais o sofrimento, não existirá mais a angústia. Não permito, ó Deus, que nada nos afaste desse lar, que nada nesse mundo nos desvie desse propósito, e que muito em breve nós possamos nos encontrar e nos reunir como família de Deus, para nunca mais haver o distanciamento, para nunca mais haver a separação, para nunca mais existir o sofrimento. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem esse plano para mim e para cada membro aqui do Goal Six. Aliás, o Senhor tem não só o plano, mas o Senhor executou o plano através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Obrigado por Cristo ter feito aquilo que para nós era impossível. E que aquilo que é possível, ó Deus, nós tenhamos força no Espírito Santo para podermos fazer. Derrama o teu Santo Espírito sobre mim e sobre os meus irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Um feliz sábado para todos vocês. Bom começar aqui o sábado na companhia de cada um de vocês. Que Deus abençoe. E não se esqueçam, daqui a pouquinho todos nós estaremos juntos lá na igreja. Um feliz sábado, obrigada pela mensagem. Deus abençoe todos. Amém. Feliz sábado a todos, Deus abençoe. Feliz sábado a todos, Deus abençoe. Foi uma bênção. Amém. Obrigado, Está Carlos. gravando ainda. Pastor Quando desligar, sai. Anderson, Deus Isso. abençoe. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos. Muito agradecida, irmão Pimentel, por ter trazido essa mensagem para nós. Continuem, por favor, orando por mim, pela minha família. Sou a Marta Coll. E eu estarei orando por todos vocês. Deus abençoe Feliz a sábado. todos. Feliz sábado. Bom dia, Marta. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo privilégio de orar hoje. Amém. Obrigado, Glória, Jackson. Que as suas palavras sejam sempre as minhas palavras. Amém, amém. Amém. Um beijo no Luca. Com certeza, vocês também, para todos aí de casa. Obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. bom dia. Ok, então acho que é isso, gente. Um bom sábado para todos e nos vemos aqui amanhã no mesmo horário, às 5h30 aqui no Brasil, 6h30 lá no horário do... às 5h30 aqui nos Estados Unidos, às 6h30 lá no horário do Brasil, e a gente se encontra. Um abração para todos, que Deus abençoe. Amém. Amém. Amém.